Essa aula é uma aula introdutória ao Excel. O Excel ele é um programa que serve para muita coisa, certo? E ele basicamente cria um arquivo com planilhas dentro. A gente tem aqui embaixo a planilha, né? A gente pode criar mais planilhas. Cada planilha dessa é composta por células. Várias células dentro dela. Cada quadradinho desse é uma célula. A gente tem as colunas, as linhas. E dentro de cada célula a gente pode ter um valor. Esse valor pode ser um número, ele pode ser um texto, ele pode ser um valor booleano, que seria um verdadeiro ou falso, né? Ele pode ter erros. Se eu colocar uma fórmula errada, ele já dá um erro ali. Ela pode estar vazia, que nem todas vêm vazia de começo, e a gente pode ter uma fórmula. No caso, quando não dá erro, igual a soma, vou somar essas três aqui, ela tem uma fórmula ali dentro. A fórmula é essa. Quando a gente entra na célula, a gente consegue ver aqui em cima o que tem dentro dela de verdade. Porque no Excel ele vai mostrar só um valor. O texto, ou o booleano, ou o erro, ou a fórmula. Só que no caso da fórmula, a fórmula retorna algum valor. Ela não vai ficar mostrando a fórmula. Então isso é a base para a gente começar no Excel. Para a gente começar, a gente vai começar usando uma fórmula bem simples, que é a hoje. Igual a hoje, abre e fecha parênteses. Quando eu der um Enter aqui, aplicar o que eu digitei na célula, ele aparece a data de hoje. A gente pode usar isso para várias coisas. Ele vai pegar o dia que a gente está. Se eu mudar, por exemplo, se eu abrir essa mesma planilha amanhã, em vez de aparecer 2, vai aparecer o dia 3. Então a gente vai fazer uma verificaçãozinha básica, bem simplesinha. A gente vai usar a função C. Então aqui eu vou colocar hoje, para saber que a função hoje é essa. E a gente vai colocar aqui a função C. A função C, ela funciona assim. Por exemplo, se eu tenho na célula A1 aqui, eu vou ter um valor 1, na de baixo eu vou ter 2, 3, 4, 5 e 10. Eu quero fazer uma verificação. Então aqui nessa célula é onde eu quero que saia o resultado. Então é nela que eu vou colocar a fórmula. Primeiro eu vou colocar igual C. Quando eu digito alguma fórmula, o Excel já me dá uma lista aqui que eu posso ir pela seta do mouse, pelas setas do teclado, navegar por elas. Se eu apertar a tecla Tab, o Excel já digita para mim a fórmula, né? Por exemplo, assim, ó, se eu apertar o Tab, ele já digita para mim e abre as chaves. E depois ele já mostra o que ela precisa, os parâmetros que ela precisa para essa função funcionar. Função ou fórmula é a mesma coisa, basicamente. Então eu vou fazer a do C. Quando eu digito C, ele me dá, ó, primeiro tem um teste lógico, daí eu vou ter o ponto e vírgula, que é para separar um parâmetro do outro, porque se eu entender que aqui é o primeiro, aqui vai ser o segundo, depois do ponto e vírgula. Então nesse caso, a fórmula C ela tem 3 parâmetros. E quando o parâmetro está entre o colchetes, que é esse símbolo aqui, quando o parâmetro está entre esse símbolo aqui, eu vou colocar aqui fora. Quando o parâmetro está entre o colchetes, quer dizer que ele não é obrigatório. Então, por exemplo, se teste lógico. O que é um teste lógico? É basicamente assim. A função C ela faz uma pergunta e ela retorna um valor se a resposta for verdadeira. Aqui no caso, valor se verdadeiro. E resposta outro valor, retorna outro valor se a resposta for falso. Então, se eu colocar, por exemplo, se 1 for maior que 0, no caso isso vai ser falso, né? Porque vai ser verdadeiro, porque 1 é maior que 0. Então o que ele vai mostrar se for verdadeiro? Ele vai mostrar 1. Se for falso, eu coloco ponto e vírgula de novo, ele vai mostrar 0. Então 1 é maior que 0, mostrou 1. Se eu trocar aqui para 5, por exemplo, ele vai mostrar 5. Porque se 1 é maior que 0, 1 é maior que 0. Então ele vai me retornar o 5. E como o Excel ele funciona com células, a gente pode usar as células para pegar esse valor. Por exemplo, se eu colocar a fórmula C, a célula A1
ela não vai digitar A1, ela vai pegar o valor que está dentro da célula 1. Então, se A1 for maior que 5, por exemplo, vai retornar... Eu vou colocar um texto. Quando a gente vai colocar texto em fórmula, a gente tem que abrir aspas duplas, para o Excel entender que isso é um texto. Vamos colocar sim. Se for falso, vai retornar não. Só para lembrar também, se eu não fechar a última chave aqui, porque eu tenho que abrir e fechar. Se eu não fechar e der Enter, o Excel ele fecha sozinho. Mas a gente tem que sempre lembrar de abrir. Ou usar o Tab que ele já abre sozinho. Então, ó, o que eu fiz a verificação aqui? Eu fiz um se a célula 1 for maior que 5, vai retornar sim. Se for menor ou igual a 5, vai retornar não. Quando eu pego a célula, seleciono ela e clico nesse quadradinho bem aqui no cantinho, na parte inferior direita, se eu clicar e arrastar, o Excel ele vai copiar o que tem na célula para as células que eu arrastei. Então aqui ó, ele tem a fórmula, né? C1, Se eu vim aqui na segunda, ele alterou para 2, porque ele tem essa função de tentar otimizar para a gente. Para eu não precisar ir lá e digitar de novo a mesma fórmula, ou ir lá e editar a fórmula e trocar para A2, A3, A4, A5, ele já faz sozinho isso quando eu arrasto por aqui. A gente tem uma fórmula para quando a gente arrastar ele não aumentar esse número aqui ou essa letra, que seria as colunas, né? Mas isso é mais para frente que eu vou explicar. Então quando eu arrasto aqui, ele vai aumentando sozinho, né? Como ele estava na A1 e eu tô na linha 1, quando eu arrastei aqui para baixo, ele aumentou para 2. Se eu arrastar para o lado, em vez de aumentar o número, ele vai aumentar a letra. Ele aumentou a letra. Aqui deu sim por causa que ele está verificando a célula B2. No caso, ela não é um número. Então está dando que como se fosse verdadeiro que ela é maior que 5. Então aqui, ó, nesse exemplo, como eu coloquei, se a célula anterior for maior do que 5, ele retornou não, não, não. Até no 5 ele retornou não, porque eu coloquei só maior. Agora, se eu colocar maior ou igual a 5, eu fiz a fórmula no primeiro aqui, diferente, certo? Nesse daqui a fórmula ainda está só maior. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar e arrastar. Agora, o 5 também vai retornar verdadeiro, vai retornar sim. Porque se essa célula anterior for maior ou igual a 5. Então, esses são os operadores lógicos. A gente tem o maior, o menor, o igual, o maior ou igual, menor ou igual e diferente. Se eu não me engano, é assim, o diferente. Então, a gente tem esses operadores para testar dentro das fórmulas que precisam de um teste lógico. Esse teste lógico é basicamente uma pergunta. Então, é sempre assim. Quando o Excel pedir algum teste lógico, ele está pedindo uma pergunta que ela vai ter dois valores, ou verdadeiro ou falso, ou sim ou não, e assim muda dependendo de cada contexto que a gente for usar. Essa parte aqui a gente já basicamente resumiu a função C. Essa função C ela é usada em quase todos os contextos, porque ela é muito básica, muito essencial para a gente mexer com o Excel. Então, finalizando a parte do C, ele é basicamente uma pergunta. O Excel está fazendo uma pergunta para a gente. A gente passa alguma coisa, o que você quer perguntar, vai ter uma resposta se sim e uma resposta se não. Eu posso fazer várias fórmulas, uma dentro da outra, né? Se eu colocar o C, quando eu abrir aqui, eu posso colocar, por exemplo, se essa célula for igual a 0, vai fazer alguma coisa, vai retornar... Vai retornar escrito 0. Se for verdadeiro, se for igual a 0, vai retornar 0. Se for falso, quer dizer, se não for 0, eu posso fazer um outro C. Eu posso fazer assim, C, e abro um outro teste lógico. Então, se o A1 for 0, vai retornar 0. Se não for 0, e vai verificar de novo, se for igual a 1, por exemplo, vai retornar aqui, ó. Eu saí da célula sem querer.
o Excel está perguntando, ó, encontramos um erro na fórmula e tentamos corrigir para... O que ele fez? Ele já fecha as chavinhas aqui, ele já coloca o primeiro valor. Esse primeiro valor foi eu que coloquei. Daí ele pergunta, você quer aplicar essa correção? Eu vou colocar sim, porque se eu colocar não, ele vai fazer isso aqui, ó. Falta um parênteses e volta para editar. Se eu só sair aqui, colocar o sim, ele aplica para mim. Ele colocou esse último parênteses que ficou faltando. Então agora voltando para a edição aqui, ó. Ele vai verificar. É igual a zero? Vai me retornar o texto 0. Se não for 0 e for igual a 1, se o A1 for igual a 1, vai retornar 1. Eu quero colocar mais um valor falso. Se eu colocar aqui, ó, se não for 0 e não for 1, vai retornar o quê? Outro valor. Então aqui está 0 porque não tem valor nenhum. O Excel considera como 0. Se eu colocar 0, ele vai entender que é o 0 mesmo. Se eu colocar 1, ele retorna 1. Se eu colocar 2, se eu colocar texto, ele mantém como outro valor. Porque não entrou nem nesse primeiro se e nem nesse primeiro se. Esse primeiro retorno verdadeiro do se, né? Então, a função se a gente consegue usar uma dentro da outra. Consegue fazer aprofundar ela de várias formas, certo? Então esse é um resumo da função C.